Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dádiva e Gratidão. Hoje um episódio muito especial, o episódio de número 100. E a gente tem aqui no estúdio uma galera que é muito querida. A gente já conversou bastante aqui. Daqui a pouco eles vão se apresentar e vocês também vão conhecer um pouco mais desse projeto maravilhoso. A dádiva que nos remete a uma ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de uma causa. Na ciência, ela é considerada um modelo de ação social onde são estabelecidas relações de liberdade, de obrigação, de interesse e desinteresse. É uma explosão de sentimentos como generosidade, espontaneidade, alegria e gratidão. Aqui no podcast nós vamos conhecer organizações e movimentos aqui da nossa cidade e região que atuam com alguma causa, sempre visando o bem da coletividade, ainda que muitas dessas ações ocorram de forma individual. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou o Loriberto, homem branco, cabelo bem curtinho, olhos claros, cavanhaque mais ou menos grisalho, e eu estou vestindo uma camiseta na cor azul marinho. Quero convidar você para se inscrever no nosso canal no YouTube, dá uma olhadinha em todos os episódios que nós temos lá. Esse é o 100º, então nós já temos aí mais 99, fora os especiais que também estão gravados. Dá uma olhada, curta, compartilhe esse conteúdo para que mais e mais pessoas tenham acesso a todos esses conteúdos que a gente produziu com muito carinho para vocês. Também convidar você a nos seguir no Instagram, no Facebook, no Spotify em áudio e vídeo e também no TikTok. Acompanhe os nossos cortes. Agradecer aos nossos patrocinadores, a Orplan Solutions, uma empresa de apoio às organizações na gestão, no plano de captação de recursos, na elaboração de projetos, na captação de recursos, no acompanhamento da execução e também na prestação de contas. Você vai encontrar a Orplan Solutions nas redes sociais. Também a Doar Digital, uma super plataforma para captar doações para sua organização. É um sistema inteligente, fácil, automático e totalmente digital. Gerencie seus doadores e doações, recebendo por Pix, boleto, cartão e depósito, de forma automatizada e economizando 80% no processo de doações. Acesse doardigital.com.br e fale com o Kleber. Também os nossos apoiadores, o Blumenau Social, um site que faz a ponte entre voluntários e organizações aqui da nossa cidade de Blumenau. Acesse blumenausocial.org nas redes sociais. E também ao Empreenda SC, um movimento de empreendedor para empreendedor. Lá você vai encontrar histórias, momentos e muita inspiração. É uma forma de se comunicar e aprender juntos. Acesse também Empreenda SC nas redes sociais. E hoje, esse episódio número 100, nós vamos conhecer um pouco mais do projeto Vamos Salvar o Dia, que tem como grande objetivo não terceirizar o amor. A gente vai conhecer um pouco mais do porquê disso. E o Vamos Salvar o Dia, ele iniciou da necessidade de transformar dor em amor. E para isso eu recebo o Paulo Edson da Cunha Júnior, serviço completo, a Jennifer Pabst e também a Regina Maia. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Boa noite. Prazer estar aqui. Então vamos lá, vamos começar com quem aí? Eu sou o Paulo, pai do menino Bernardo. Eu sou de meia estatura, tenho barba grisalha, moreno claro, olhos castanhos. Estou vestido com uma camisa branca. Olá, eu sou Jennifer, estatura mediana, sou ruiva, olhos claros, verdes. Hoje estou vestida com uma camisa branca com um símbolo maravilhoso de Vamos Salvar o Dia. E um batom vermelho. Legal. Boa noite, eu sou a Regina, eu tenho estatura média, cabelo no ombro, loira, olhos verdes e uso um óculos rosa. Estou vestindo também a camiseta do projeto Vamos Salvar o Dia, camisa branca. Que legal. Aliás, a camisa é maravilhosa, né? E representa justamente
os filhos, Sim. Isso. né? O Bernardo e a Larissa. A pergunta inicial não poderia ser diferente, né? Como é que começou o projeto? Qual foi a... O projeto começou após 15 dias da morte das crianças. 15 dias após, a Jennifer, né, junto com o outro pai do outro menino, né, foram para Brasília, junto com o prefeito, né, e demais autoridades, justamente para ir buscar melhorias nas nossas leis, melhorar, reforçar essas leis, transformar esse tipo de crime em crime hediondo, né? E foi o primeiro passo que o projeto Vamos Salvar o Dia aconteceu. Foi nessa primeira... Mas não tinha esse nome ainda ou vocês já tinham pensado essa ideia? Nós fomos para Brasília não tínhamos ainda logo, né? Porque 15 dias, né? A gente ainda estava naquela loucura toda. Mas a gente foi com a camisa com a imagem do Bernardo, né? E com a frase Vamos Salvar o Dia. Foi eu e minha cunhada. E aí foi também o Bruno, pai do outro Bernardo. Daí o Bruno, na época, não tinha camiseta, né? Mas aí foi nós três para lá, na busca aí. Por essa legislação mais rígida, por políticas públicas para a sanidade mental, a regularização da mídia, muito importante hoje, né? E também a segurança nas escolas. E vocês tiveram lá, teve inclusive uma audiência com o presidente, né? Que recebeu vocês? No dia que a gente foi, o dia que a gente foi, estava tendo uma audiência com o presidente, mas nós não participamos. Ah, ok. Estava tendo com todos os estados, tudo, mas a gente não estávamos exatamente lá, mas não participamos da audiência, né? Naquele dia a gente teve bastante agenda, a gente teve agenda com a Rosa Weber, né, do STF. Tivemos também encontramos o Sérgio Moro. Nós tínhamos uma agenda com a Arthur Lira, mas não foi possível diante justamente da audiência. Mas a gente teve com o ministro Flávio Dino, tivemos também com o ministro do Desenvolvimento, né, da Cultura. Deixa eu ver mais. A gente teve bastante, assim, foi uma agenda bem vasta, mas justamente para a gente buscar a prioridade ali realmente da questão de tornar esse tipo de crime um crime hediondo que até então não era, né? E dali, depois desse encontro, o Arthur Lira, ele na realidade solicitou que fosse feita uma comissão, né, para tratar desse assunto. Então, essa comissão ela constou com 14 deputados de partidos diferentes, a qual eles... a primeira comissão realmente foi realizada aqui em Blumenau, dia 14 de agosto do ano passado. A gente sente orgulho disso, né? Porque foi a primeira comissão de segurança nas escolas, e foi Blumenau que presidiu isso aqui. E depois seguiu para as demais cidades que também tiveram o mesmo tipo de ataque, Realengo, Cambé. E aí ali eles formaram um relatório, né, com um projeto de leis, a qual, quando a gente foi a segunda vez para Brasília, e daí já foi a Regina, foi o Paulo, que eles não tinham ido a outra vez, e o Bruno, a gente foi a segunda vez, daí ali esse relatório ele foi lido, ele foi votado, e no mesmo dia, né, foi aprovado. Isso é raro acontecer lá. Então, no mesmo dia, a gente conseguiu essa dádiva, essa bênção, né, de já ter sido votado. E aí, agora, ele está no Congresso, aguardando também, né, a votação deles lá, e depois ele segue para o Senado. Até a segunda ida, a gente teve uma agenda com o Rodrigo Pacheco, né, o presidente do Senado, justamente na busca para viabilizar o quanto antes a hora que chegar para o Senado isso, né, para ele estar viabilizando o mais rápido possível. E em conversa com ele disse que com certeza a gente poderia contar com ele, que o que ele conseguir viabilizar, ele vai realizar. Provavelmente tem os trâmites internos, sim, lá, tem que passar nas comissões e coisa arada, tudo, né? Os prazos que, apesar de ser um tema muito urgente, vamos dizer assim, né? Mas ele tem lá os seus caminhos também. O Flávio Dino, ele na realidade, algumas coisas ele já tomou meio que
por providência de ver, né, botão de pânico, de ver as câmeras e tudo que agrega, né, não só a câmera em si, mas tudo que exige de monitoramento e tudo mais. Então, isso ele já estava dando entrada quando a gente estava lá, né. Mas foi uma experiência, foi muita emoção nesse dia. E antes você também citou que teve participação, ou vocês têm hoje um apoio também de parlamentares, né, que estão apoiando vocês, né? Vamos falar um pouquinho deles também? Temos sim, temos apoio de algumas pessoas aqui de Blumenau, né? Temos o prefeito Mário, que tem nos apoiado, recebido também, com muito carinho, com muito cuidado, né? Temos o Gilson também, que é vereador, né? Professor Gilson, também tem nos apoiado em tudo. E aí o deputado Jorge Goeten, que foi quem nos levou lá para Brasília, né? Que foi quem ajudou a montar todo o relatório. Então, e aí todos os que a Jenny já citou ali também, né? Mas, graças a Deus, a gente está conseguindo ter esse apoio, né? Independente de partido, né? Então, não temos uma causa partidária. Todas as pessoas estão realmente pela causa, pela ação, né? Pelo que a gente busca, pelas melhorias. Então, para a gente é muito orgulho. Quando a gente esteve lá em Brasília, a gente ficou muito emocionada, assim, foi assim, extraordinário. Porque todos se emocionaram com a nossa causa e todos apoiaram, né? Tanto que a votação foi unânime pelos 14 deputados diferentes, né? De partidos diferentes. Então, todos pela mesma causa, não é por um partido, né? Nós estamos conseguindo lutar e mover mundos pela justiça, pelas leis, pela melhoria. Uau. Ela foi sensacional mesmo. Foi uma experiência incrível, assim. De até o próprio ministro da Justiça, o Flávio Dino, dizer: meu Deus, que rápido que isso aconteceu. E ele viu que a gente tinha o Jorge Goeten, né? Depois nós tínhamos também o deputado Tarcísio, que ele sabia do relatório de cabo a rabo, esmiuçou, super apropriado, assim, sabe? Conseguiu, né, acompanhar a gente, porque teve um momento que o Jorge tinha um compromisso, uma agenda no Congresso e não podia estar com a gente, então o Tarcísio seguiu com a gente. E aí ali eu vi como ele estava preparado, né, para junto com a gente ele conversar com o Flávio Dino. Eu achei muito incrível isso também. E aí é o que a gente fala, que não é uma questão de partido, né, porque eram partidos divergentes, e o Tarcísio simplesmente: não, segue lá, Jorge, que eu acompanho eles. Então, olha que coisa incrível que o projeto está conseguindo, né. E até o Flávio Dino no dia riu e disse: não, um deputado do PSOL vem representar um do PL, daí eu disse assim, para vocês verem, né, como quando... Que está muito acima, que né? está muito acima, né, e é isso, porque é um bem para todo mundo, né, um bem para o país, e é uma causa que realmente tem muita importância, né. Hoje a gente tem visto cada vez mais aí isso acontecer, essas ameaças. A gente também gosta sempre de salientar sobre o GAECO, principalmente do nosso estado, né, o quanto eles têm trabalhado muito para isso, tem até evitado, né, novos ataques. Então, isso é também importante a gente falar. No dia que a gente estava lá, né, o Flávio Dino até não pôde apresentar, porque é tudo muito rápido, né? Mas ficou de nos levar a próxima vez para a gente conhecer o Cyberline, que também é um setor deles lá, é um lugar onde eles têm toda essa parte de mídia, de internet, e tá apresentando para a gente também, sabe? De inteligência para Isso. Identificar isso, esse tipo de potenciais não é muito casos, divulgado, né? Mas por questão de segurança, né? Isso faz sentido, Faz né? sentido, Faz sentido. Então, a ida para Brasília, sim, foi uma emoção total para a gente, né? Foi algo surreal. Sentir Deus nos pequenos detalhes, né, Regi? Eu digo legal. Que foi incrível. Puxa, esperamos que, de fato, isso logo se concretize, né? Saia do papel, né? Não só a questão de uma lei que exista, mas assim que isso, de fato, tem aplicação, né? Porque eu lembro aqui uma fala do Walter Ostermann, que ele sempre diz que as leis costumam não pegar no Brasil, né? E temos N
exemplos, né, que a gente poderia trazer. Mas que essa questão que vocês defendem, que vocês levantaram bandeira, que vocês estiveram lá, que de certa forma faz parte da vivência de vocês, que isso não vire uma letra morta e mais um número de lei que alguém um dia vai citar em algum lugar, né? Mas que venha para o mundo real, né? Para a realidade do dia a dia, nas cidades, nas escolas onde está, né, o público que a gente quer proteger, né? Efetivamente, né? É o que eu falo, assim, é difícil, né, ter o entendimento do todo, né? Para nós pais, principalmente, assim, quando a gente para pensar em tudo o que aconteceu, da forma que aconteceu, a gente respira, assim, e dá aquele aperto, mas quando a gente para, né, Regi, e olha para esse um ano atrás, tudo que foi movimentado dentro de leis, dentro de famílias, dentro de encontros, né, e acolhimento a enlutados, a gente vê que tudo isso faz um sentido, né? Infelizmente, às vezes, a gente teve que perder a vida dos nossos filhos, que é um preço altíssimo, já diria, mas para chamar a atenção de uma sociedade para uma necessidade, né? Eu sempre gosto de citar, por exemplo, a Boate Kiss, né? Hoje, foi preciso uma tragédia daquela para que leis, para que controles, né, e tudo mais fossem feitos hoje em boates, coisas que não haviam, né? Então, eu entendo que o que aconteceu com nossos filhos também, né? É triste, de uma certa forma, porque a gente jamais imaginou que um dia isso fosse acontecer aqui na nossa cidade, né? E no nosso estado, porque, de qualquer forma, é um estado que eu considero seguro. E quando você se depara com uma tragédia dessa na sua família, com o seu filho, é assustador e muito dolorido. Então, quando tudo aconteceu, eu e o Paulo, eu olhei para o Paulo e disse, a gente só tem duas saídas. Né? Quando isso acontece, a gente só tem duas saídas. Ou você escolhe te entregar, porque isso é um convite diário, né? Todo dia você tem esse convite, porque eu gosto sempre de citar o seguinte: antes de você ter filho, você tem sonhos. Você comprar um apartamento, uma casa, um carro, fazer uma faculdade, um curso de, né, especialização. Depois que você tem filho, eis a tua razão de viver. Eis a tua razão de levantar, de trabalhar, de se esforçar para dar um bom lazer, né? O que comer, um bom colégio para se desenvolver, o lazer deles, enfim. E quando você perde um filho, aí vem aquela pergunta: para que eu vou levantar? Para que eu vou comer? Para que eu vou trabalhar? Porque hoje a gente está agarrada nesse projeto e é o que nos aquece, como a Regina sempre fala, eu acho lindo quando ela fala isso, é o que preenche os nossos corações, porque a gente se agarrou nele, né? Mas todo dia esse convite é feito. Todo dia esse convite é feito para você ficar na cama. Porque realmente sentido e razão e uma felicidade plena você não vive mais, né? Você vive momentos, né? E eu vou deixar até para ela falar sobre isso, sobre esse momento para ela também. Mas eu sempre digo assim, a gente tem dois caminhos e a gente escolheu realmente transformar essa dor em amor. Ou seja, se agarrar a Deus e seguir. O que hoje nos move mesmo, né? É a nossa fé, realmente. Porque, como a Jenny costuma sempre citar, né? Que é nesse momento que a nossa fé é testada, né? Quando acontece algo dessa proporção, né? Com o filho da gente, que é o nosso maior tesouro. Então, vem muitos porquês. Por que comigo, né? Inicialmente, por que com a minha filha, né? Por que aqui, por que isso, por que aquilo. Então, faz duvidar, né, do poder de Deus. E então é muito testado. E hoje a nossa fé, ela nos mantém de pé. Eu digo que todo o acompanhamento que a gente tem, todo o auxílio que a gente teve até agora, né, muitas pessoas vieram até nós, que eu falo que são anjos na nossa vida.
tem nos ajudado nisso, nos levando para esse caminho também, né? Eu sempre tive muita fé, a Jane e o Paulo também. E eu ensinei a Lari sempre a rezar, a orar antes de dormir. Então era um costume que a gente tinha sempre. Ela não dormia sem orar. Se eu esquecesse por um momento, ela dizia: mãe, a gente não rezou, falta rezar. E aí a gente fazia esse nosso momento antes de dormir. Então era uma coisa que eu sempre prezei muito, sempre acreditei muito em Deus. Naquele momento, no primeiro momento, sim, veio questões, né, de perguntas. E depois eu tentei só entender, né, que tinha um propósito. O que é muito natural, Isso. né? Que venha o porquê, né? Bem, até porque falando do luto, depois a gente fala um pouco mais. Mas ele tem várias fases, né? Então tem a fase da revolta e tem essa fase de se questionar, de se perguntar muito, né? E então, hoje, acreditar mesmo que Deus existe, é Ele a nossa força diária, é Ele que nos faz levantar todos os dias, porque realmente não tem motivação. A gente não tem uma motivação para levantar para ir trabalhar. E mesmo assim, todos os dias a gente acorda, a gente tem a nossa rotina modificada totalmente, que a gente sente muita falta da rotina que tinha com eles, né? De poder arrumar, de mesmo sendo aquela correria, aquela loucura, às vezes a pressa, né? Mas o quanto isso faz falta pra gente hoje. Então, a gente leva isso para as famílias, né? Dentro do projeto, além das questões de leis que a Jane comentou, nós temos então as palestras, que foi onde a gente se uniu, né? Para levar para as famílias a importância de não terceirizar o amor. Então, de dar valor para a família, valorizar os filhos, né? Falar o quanto eles são importantes para você, quanto eles são amados, porque existem muitas famílias desestruturadas, né? Que tem o maior tesouro dentro de casa e não valoriza, não dá atenção merecida, né? Então, hoje, quando a gente vai numa palestra e leva isso para as famílias, abre os olhos das famílias, né? Porque na correria do dia a dia passa despercebido muitas vezes. Né? E nós daríamos tudo para ter eles aqui hoje. Então, o que a gente quer passar para as pessoas é isso, para aproveitarem o hoje, porque o amanhã a gente não sabe, né? A gente deixou nossos filhos lá naquele dia e não imaginava que aconteceria tudo o que aconteceu e não teria mais eles aqui. Sabe, tu falando isso, eu lembrei que agora recente eu tive uma outra entrevista com a Cláudia Boaventura. Ela tem um projeto que é Filhos na Era Digital, que tem ouvindo assim vocês falar a questão da atenção para os filhos, tem a ver com o que ela trabalha, mas do foco assim de alertar pais ou responsáveis a respeito disso aqui, né, que rouba um tempo danado, né, e não só rouba, mas tem muita coisa ruim que vem através disso, né? Aliás, eu vou colocar vocês em contato porque eu acho que vai dar uma conexão muito legal. Tá? Legal falar nisso, porque nas palestras a gente alerta os pais sobre isso, né? Os filhos não vêm com manual, né? E a gente fala nas palestras, nós somos o espelho dos nossos filhos. E tanto eu e a Jennifer, junto com a Regina, a gente sempre conversa como a educação era parecida, né? Eu vou falar, né, por mim, pela Jennifer, a Regina também já falou, vai também concordar. A gente limitava muito o momento do celular, né? A gente sempre, nós moramos em apartamento, a Regina também, e a gente então tinha muito, né, essa coisa de ir pro parque, né, de brincar, ou na casa do vô, da avó, fazer aquela bagunça na terra, tudo, né? Tanto é que eu e a Jennifer conseguimos ir no cantinho fazer uma oração, a gente não conseguiu ainda ir no Ramiro. Já fez 1 ano da tragédia, a gente não conseguiu ainda ir no Ramiro Ridley, porque gera gatilho, porque todo final de semana nós estávamos lá. A Regi já conseguiu quebrar essa barreira e ir lá no Ramiro. Então, nas palestras, a gente tinha muita atenção dos pais. Eles tinham, sim, o tempo, a gente delimitava esse tempo para eles. E a gente focava muito nessas brincadeiras junto com eles, ou com os amiguinhos, no parquinho, na terra, e limitava o uso de tela. E quando a gente dava para o Bernardo, a gente sempre ficava de olho. Eu, a Jennifer, quando a gente ouvia alguma coisa que estava fora do que a gente tinha colocado para ele, a gente, o que você está assistindo? Não, ou você volta no que você está assistindo, ou o pai vai tirar. Então, a gente tinha muito dessa coisa de rígido na questão da internet, no celular,
né? Porque hoje, claro, né? Na correria, não, pega aqui, vai assistir Facilidade. o celular, a facilidade, né? Eu escutei outra vez assim que não deixa de ser uma chupeta digital, né? Para acalmar, para... Olha só. Isso aí. Até tem vídeos, né? Assim, não do Brasil, mas de fora, assim, que tá lá a criança se esperneando, entrega um celular, ela se acalma. E aí vem muito de encontro com o tema da palestra de vocês, né? Não terceirizar o amor. Não terceirizar o amor, Isso. né? É amplo, né? Quando a gente fala, é muito amplo. Né? Eu sempre digo assim, quando a gente fala não terceirizar, ele vai desde essa questão de celular, a gente está direto em CIs, né? Em escolas, então a gente ouve muitos pais, muitos professores, diretores nos trazer isso, assim, a falta de comprometimento, presença dos pais quando são chamados para reuniões, ou às vezes mesmo para conversar sobre o seu filho, sabe? Ou mesmo ir lá para buscar um boletim, ou seja, para ver o rendimento do teu filho, se está tudo legal, se não está. Então, para a gente, né, que sempre foi muito presente, que sempre viveu intensamente com eles, dói quando a gente ouve isso, porque era tudo que a gente queria, era estar com os nossos filhos, era voltar para a rotina que, gente, faz falta, até o surto de mãe faz falta, sabe? Sim. E faz falta os brinquedos pelo chão, a cantoria. Então, assim, quando a gente vê que tem pais que têm tudo e ainda não acordaram, né? Quantas crianças se mutilando, né? Porque na parte digital tem muito disso. E os pais não estão acompanhando. Quantas crianças estão envolvidos, inclusive nesse tipo de ameaça e ataques, né? Eu tenho amigos que são professores, já na parte mais adolescente, e por muitas vezes a gente conversa, que eu gosto sempre de ouvir, e eles nos relatam que quando ele senta para conversar com um adolescente, outro que às vezes ele nota, né? Ele fala, eu queria tanto que meu pai tivesse sentado numa mesa, jantasse comigo, tomasse um café, ou sentasse comigo para ver um filme, ou mesmo para ouvir a minha banda favorita. Meu pai não sabe nem que música eu gosto, qual é a minha banda favorita. Né? Então, na palestra a gente traz isso. Você sabe, você conhece o seu filho? Você conhece a cor dele favorita? A música? Engraçado, né? Porque se fazer um questionário para nós, a gente vai saber de cor e salteado, né? Né? Essa coisa, essa conexão com o filho, né? E como a Diana falou, a gente aborda, né? E aí, como é que é você com o seu filho? E aí, né, pegando esse gancho da Jennifer e o seu, que antes a gente estava falando ali de segurança, né? É como você falou, a gente não pode deixar as leis vir e ser mais um número. Porque a segurança também parte de nós dentro de casa, Sim. né? O que o seu filho está fazendo na internet? O que ele está assistindo? Você vê a bolsa... Porque quando o filho é pequeno, nós ainda arrumamos a bolsa dos nossos filhos, né? E quando ele está maior, você vê o que o seu filho tem dentro da bolsa? Você acompanha ele na internet? Né? Qual é o círculo de amizade do seu filho? Né? Então, eu acho que essa coisa tem que ser muito bem englobada, né? Como a Jennifer falou, né? Engloba muita coisa. E isso nos dói quando a gente vê esses pais ainda que não acordaram e a gente tinha esse cuidado com os filhos, né? Quer ver uma coisa simples que a gente viveu esses dias? Nós estávamos num semáforo e fica perto da nossa casa uma escola. É natural que hoje a primeira coisa que nós observamos são os muros, né? E como a gente levava os nossos filhos, né? E quando a Regi fala que nossa educação era a mesma, era praticamente como se repetisse, né, Regi? Eu e o Paulo, nós dois saíamos do carro. Nós dois ia levar o Bernardo. Se abaixava, abraçava, dizia que te amava, fazia coração. Daqui a pouco o pai e a mãe vêm. Isso era muito importante. E isso nos mantém de pé hoje, porque ambos fizeram isso. E aí eu me apego numa cena que eu vi semana passada, em que um pai entrou assim perto, parou, a filha saiu do carro e ele partiu. Aí na hora veio, e se acontece alguma coisa com essa escola agora? Como esse pai, se ele tiver a minha perda,
Como que ele iria se sentir? Ele nem se despediu da filha com um abraço, com um beijo. Filha, um bom estudo. Hoje vai ser um grande dia. Logo o papai vem te buscar, ou a mamãe, ou enfim, quem vai buscar, sabe? E logo depois, as diretoras nos falaram que realmente teve uma mudança. Que antes era tudo assim mesmo, né? Mas a gente vê que tem pessoas que ainda não acordaram. A gente vê que tem pessoas ainda que não vê o quão esses pequenos detalhes hoje fizeram a diferença pra gente, sabe? Quando a gente falou do projeto, do nome Vamos Salvar o Dia, por como ele surgiu, esse nome, né? Nós tínhamos o hábito, e aí eu digo que parece que Deus já vinha me preparando para a perda de filhos, né? Porque nós tínhamos o hábito de botar o Bernardo sentado em cima da bancada, lá de casa, e aí a gente se abraçar, nós 3 juntos, e dar o abraço em família. E no início, assim, ele ainda tinha algumas dúvidas, ele dizia assim, filho, é importante a gente se abraçar, é importante a gente dizer te amo pro papai, te amo pra mamãe, te amo pra você. Por quê? A gente vai trabalhar, você vai pra creche. A gente não sabe, papai do céu é que manda tudo, né? Então, a gente não sabe se ele vai chamar um de nós para trabalhar com ele, para ir antes virar estrelinha. E aí a gente tem que dizer para ele, para quem fica, o quão é importante. É claro que nessa hora eu jamais imaginei que meu filho ia antes, né? Então, depois que ele entendeu isso, e às vezes ele cobrava, como a gente me fala, às vezes, né, a gente na correria, né? Não, a gente não deu, eu abraço. Hoje vai ser lá na porta da creche. Aí foi, às vezes acontecia na porta da creche, mas acontecia antes da gente seguir. E sempre, após o abraço, eles ficavam a mão para alta e diziam, vamos salvar o dia, porque o sonho dele era ser herói de pessoas, né? Então, essa frase surgiu justamente disso, de um grande e especial abraço em família, que a gente dá hoje ainda. E aliás, ele gostava do Homem-Aranha. Do Homem-Aranha. Para contrariar o pai dele. Para contrariar o pai dele. Homem de Ferro, não. Homem de Ferro, Superman? Não, Batman. O pai dele é do Batman, o pai dele é da noite. E aí, né, engraçado, né? E ele sempre ficava cutucando, pai, porque o Homem-Aranha tem teia. Eu dizia, grandes coisas, o Batman tem a Batcaverna, e daí o Homem-Aranha faz tal coisa. E ficava essa discussão gostosa, assim, né? E tentei fazer ele virar do Batman, mas não tem como, né? Era o Homem-Aranha. Mas ele tinha um carinho, né? Tinha. Antes, no aniversário dele, do ano anterior, a gente foi numa pizzaria que tem super-heróis. E, nossa, eu nunca vi meu filho tão alucinado. Fomos em família. Aí, quando apareceu o Batman, né? Ele, papai, o seu preferido e tal. E quase surtou. Tu nem queria que ele anunciasse, na verdade, né? Porque normalmente é uma coisa que a gente guarda só para nós, né? E ali, pegando em valores, porque na palestra a gente costuma dizer, né, que valores e princípios são inegociáveis. Nós pais temos que saber disso. Temos que passar isso para os filhos, né? E ali na pizzaria, logo depois que a gente saiu, eles fascinados, felizes da vida, daí e de repente eu ouvi assim, nossa, hoje foi muito legal, meu aniversário foi muito maravilhoso, foi lindo, eu amei. Eu disse, sério? Se o que você mais gostou, dos seus presentes ou das pessoas que estavam lá? Das pessoas que estavam lá. Então, ali eu vi assim, estou passando os valores, né? Dá aquele orgulho, estou passando. A gente cuidava muito, assim, para passar pro Bernardo que o mundo não girava no umbigo dele, né? Filhos únicos, geralmente, né, tende a... Então, a gente cuidava muito. A gente sempre abria muito o olhar dele pro lado, né? E isso, a Regina também compartilha com a gente sempre que a Lari também tinha disso. Sim. Eu e a Lari, a gente viveu, assim, intensamente os 7 anos dela. Hoje eu agradeço a Deus, sou muito grata a Deus por ter vivido esses 7 anos, por ter me proporcionado isso. Então, eu não penso mais o porquê, né? Para quê, como a gente fala, para que aconteceu tudo isso, né? Para chamar a atenção das famílias, para chamar a atenção da segurança, né? Da justiça e tantas outras coisas, né? Porque eu aproveitei muito a minha filha. O sonho dela era ser professora e ela adorava brincar. Então, ela brincava muito. Ela chegava da escola, ela ia para o quarto dela e ela tinha muitas bonecas, porque a gente tinha prazer em dar
bonecas e presentes para ela, porque ela realmente brincava. Sabe aquela criança que valoriza o presente, que brinca, assim, que adorava muito. Mais que o celular, né? Claro, como o Paulo falou, ela tinha os horários dela de celular, ela não tinha um celular para ela, né? Mas às vezes eu emprestava o meu para ela fazer videozinho, porque ela adorava dançar. Então ela queria fazer TikTok. Ela sempre foi muito Minha mãe assim, participava. Alguns eu participava. Ela me ensinava todas as dancinhas, né? Os passos. Então era ela, a coreografia. Mas ela brincava muito mais do que o celular, porque eu também regulava isso, né? Então ela chegava, ela pegava todas aquelas bonecas, fazia roda de boneca no chão. Tenho vários vídeos, fotos dela fazendo isso, e ela era professora, né? Que legal. E ela tinha um diário. Ela já estava escrevendo, né? Ela estava com 7 anos, tinha iniciado ano passado no 2º ano. Estava, né, começando a juntar as frases, assim. E aí no diário dela tem lá várias perguntinhas. E aí tem uma pergunta, qual é o seu sonho, né? Daí ela ser professora. E aí por quê, né, do sonho? Daí ela escreveu para ensinar. Então ela já deixou ali, né, o legado dela, que realmente ela queria ensinar. E ela gostava muito também de ajudar. Ela tinha um coração bom, sabe? Isso dá orgulho pra gente, pra nós pais. Ela adorava doar brinquedos. Então, todo o ano, no Natal, Dia das Crianças, essas datas, assim, a gente juntava tudo que ela não brincava mais e fazia doação. Tanto que quando aconteceu tudo, uns 2 meses antes, ela tinha me pedido, mãe, vamos separar lá minhas caixas e tirar os brinquedos para doar? Aí eu falei, ai não, filha, vamos esperar mais um pouco. E fui esperando e não fiz, né? Então, quando aconteceu tudo, eu levei 3 meses para conseguir entrar no quarto dela, assim, porque eu entrava, só pegar uma outra coisa e saía, né? Foi muito difícil entrar e mexer nas coisas dela. E depois disso, comecei a repensar, né, nas coisas que ela gostava. Como ela gostaria de doar, que ela já tinha me pedido, né? Então, quantas crianças a gente faria feliz com aqueles brinquedos dela que ela sempre amou e sempre cuidou, sabe? Então, eu fui lá no quarto dela, juntei muitos brinquedos que ela tinha, roupas, fiz doação para vários lugares. E depois também acompanhei no final do ano, em dezembro, eu vi algumas postagens para esse lugar que eu doei. Eles levaram para crianças carentes, né? E eles embalaram vários presentes nos sacos plásticos, assim. E pelas fotinhos, eu vi os brinquedos dela dentro do saco. Aquilo pra mim, gente, não, meu Deus, eu chorei tanto. Eu fiquei, eu pensei, meu Deus, olha, essa boneca tá indo pra lá. Aí eu vi o sorriso de uma criança com um brinquedo dela, sabe? Isso não tem preço. Então, isso eu ensinava ela a valorizar, né? Então, os momentos que a gente viveu foram muito intensos. Fotos, vídeos, que nem vocês, né? Tem milhares, assim, a gente tem muito. E essa semana eu tive o relato de uma pessoa, amiga minha, que ela veio falar comigo sobre o projeto, conhecer mais. E aí ela falou, ela disse, eu vejo o tanto de foto, vídeo que tu tem com a tua filha, os momentos que tu viveu com ela nesses 7 anos. Eu tenho minha filha de 19 anos. Ela disse, sim, e eu te juro, eu não vivi nem metade do que tu viveu com a tua filha nesses 7 anos. Então, daí mais uma reflexão, né? O que esses pais estão fazendo em casa, né? Nesses momentos. Não precisa ficar horas, talvez, né? Chega do trabalho cansado, a gente entende que tem a casa, tem o marido, tem a esposa, tem os filhos, muita coisa para fazer. Mas não é o tempo, né? 2, 3 horas. Se você tirar meia hora e essa meia hora for para dar atenção para ele, for um tempo de qualidade, para te sentar, perguntar como foi o dia, né? Eu tinha o costume de sair do trabalho, pegar a Lari na creche e dentro do carro eu já fazia um questionário. Eu fazia um interrogatório para ela. Filha, como foi o dia? Daí ela começava a contar. E o que você comeu? E que hora que você foi? E você foi no banheiro? Igual e você nós tomou também, água? também. Era assim, sabe? Então, até chegar em casa eu já sabia tudo o que tinha acontecido, né? O porquê que não comeu, o que aconteceu. Daí ela falava, né? Porque briguei com uma amiguinha ou alguma coisa assim. Tudo ela contava. E eu sempre falava para ela também, né? Me contaram o que acontecia, porque eu era a melhor amiga dela. E eu que sempre ia estar do lado dela ajudando, né? Então, ela confiava muito em mim também. Então, né? Para os pais terem realmente esse pensamento, parar e pensar. Se eu ficar pelo menos meia hora fazendo uma atividade com ele ou brincando com ele, é isso que ele vai lembrar depois, né? Apesar dela ter aqueles milhares de brinquedos, ainda assim eu tinha esses momentos com ela. Então, quando a criança for crescer, ela vai lembrar dos momentos, né? Ela vai acabar esquecendo dos brinquedos, dos presentes, e vai ser isso que vai ser valorizado, o nosso momento, né, em família. Com certeza.
Tu falasse do para o quê, né? Isso remete à ideia de propósito, né? Ouvindo vocês falar assim, a gente tem leva palestra, certamente as idas a Brasília também levaram reflexão para quem ouviu, né? Para quem se envolveu também na construção de uma legislação mais rígida, né? E você viver com um propósito ou despertar em quem está ouvindo vocês um propósito, ali que dá a virada de chave, né? Exatamente. Depois que aconteceu tudo isso, né? As nossas redes sociais foi muito bombardeada, né? Com carinho, com amor, muitas orações, né? Teve pessoas que aconteceu com a Jennifer, né? Aconteceu lá em abril, a Jennifer, de tanta mensagem, foi responder lá para julho, agosto, né? E algumas pessoas não conseguiram, vieram falar comigo. Em nome da Jennifer, eu pedi desculpa. Tá em muita mensagem, a gente não consegue responder tudo. Então, esse carinho, esse amor que a gente tenta despertar nos pais, né? A gente, por ser tão, assim, mostrar, né? Eles ter o respeito pelo próximo, tudo que aconteceu. E aí a gente fica naquela assim, pais, vamos participar da vida de seus filhos. O homem, né, é mais fechado para isso, né? Apesar de que alguns pais, né, já estão né, se abrindo mais para isso, né? Mas quando eu vou fazer a palestra, que eu pergunto para os pais, né, fazer um exame de consciência, e uma das perguntas eu faço: e se acontecesse com você o que aconteceu comigo? Você teria né, você foi um bom pai para o seu filho, agora ele não está mais aqui, e agora, né? O homem é mais fechado para isso. Então quando tu dá uma sacudida no homem, como diz a psicóloga, tu já chega já com os 2 pés. Mas é porque às vezes tu às vezes precisa, né? Precisa. Só assim, homem, né? O homem às vezes tem que dar aquela, porque assim, o pai também tem que fazer parte da vida do filho, não deixar sobrecarregar só em cima da esposa, né? Ele tem que dividir o fardo, né? Ajudar a dar um banho, uma comida, tudo. E nós tínhamos isso em casa. A Jennifer trabalhava um horário que ela chegava depois que eu pegava o Bernardo na creche. Então eu já fazia essa parte, dava um banho, já ia preparando a comida. Quando ela chegava, ela ficava com ele. Então é como a Regi falou, não é o tempo, mas a qualidade desse tempo que tu tens com o teu filho. Isso. Pode ser 30 minutos, 1 hora. Pode ser o interrogatório no carro, né? Pode ser o interrogatório no carro, mas a gente também fazia a mesma coisa. A gente fazia. E que engraçado, né, ela falar desse interrogatório, porque assim, como a gente fala, você é o espelho do seu filho. E a gente sempre cuidava, né, pela questão, né, de mentira, essas coisas. Então teve um dia que foi engraçado que o Bernardo, a Jennifer fez um interrogatório. Ele vai me entregar. Fez um interrogatório que foi legal, porque, filho, o que você comeu na escola? Mãe, tinha arroz, tinha feijão, batata frita. Batata frita na creche. Mãe, batata frita. Bernardo, tu não mente pra mim. Ele não falava meu Deus do céu, ele falava Deus do céu. Ele falava Deus do céu, mãe. Eu tô falando, mãe. Aí ele falava, a Jennifer falou assim: Bernardo, tu não mente? Ai, Deus, eu tô falando a verdade, mãe. Aí depois a Jennifer ia lá no grupo, né? Tava lá, né? Era arroz, feijão, batata frita. A gente, teve mesmo. Né? Teve mesmo. Da outra vez foi sagu, ele era apaixonado por sagu. Né? E aí ele comi sagu na escola. Tá, mas tinha sagu? Tinha. Bernardo, mãe, tinha sagu, mãe. Eu comi 7 sagu. Ele brincava assim, né? Então, assim, são esses valores que tu tens de passar pro teu filho, né? Para que o que a gente quer do futuro do nosso país? Não adianta você querer plantar, né, plantar pedra e querer colher rosas. É a mesma coisa com nossos filhos. É tu ensinar o teu filho, que é homem, saber respeitar uma mulher, saber pedir uma licença, um boa tarde, com licença, por favor, né? E eu chamo a atenção dos pais para isso, né? Seja o herói do seu filho, né? Seja o príncipe encantado da sua filha, né? Dance com ela, pinta a unha, deixa ela passar maquiagem na cara, brinque de casinha. Os pais do menino, tome banho de chuva, vai jogar uma bola, participa. E hoje, quando eu vejo assim,
que a gente não tem mais isso dentro de casa, porque quando aconteceu isso, a primeira pergunta da psicóloga foi: você se arrepende de não ter feito nada? E o Jennifer foi olhando para o outro: não, a gente não se arrepende de nada, nós fomos os melhores pais que o Bernardo podia ter. E é como a Regi falou, independente se teu dia está corrido aqui e ali, a gente sempre dava um jeito. Às vezes eu estava preparando a comida, não sei o que, ele vinha: pai, me dá um colo. Não, vem cá. Eu botava ele entrelaçado com as pernas abertas e estava fazendo a comida, ele abraçava tudo: pai, te amo. Então, dava aquele tempo, né? Eu acho que é isso que está faltando. E o falar eu te amo, né? É, a gente sempre falar fala. eu te amo, isso mesmo. Porque tanto vocês quanto nós sempre falamos muito eu te amo pra ela, né? E tanto que assim, verbalizava o dia todo. Assim, era muito. Do quanto era especial, e eu falava, né? Ah, você é o meu anjo. E ela disse assim, que eu era a melhor mãe do mundo. E te amo aqui, te amo lá, sempre, né? E aí você fala bastante também isso na palestra, né? Que às vezes, dependendo da criação, né? Não foi criado falando eu te amo, né? Os nossos pais, antigamente, eu ainda assim, a minha mãe já vim dessa criação. Então, eu sempre fui muito apegada à minha mãe, assim como a Lara e a mim, né? Foi sempre a gente passando os mesmos valores, assim, de falar eu te amo, né? Mas tem famílias que não falam. E também uma colega minha falou isso, que ela quase não fala, que a mãe dela não fala eu te amo pra ela, né? E aí é onde a gente fala, mas você pode fazer diferente pro seu filho. Não é porque você não teve que você vai fazer igual pro seu filho. Né? Então, a importância é de verbalizar mesmo, de falar o quanto eles são importantes, eles se sentirem valorizados, eles saberem, não, quando eu precisar, eu vou correr para minha mãe, eu vou correr para o meu pai, porque eu sei que eles vão estar lá, sabe? Então, isso a gente fazia. Hoje, quando eu digo que a nossa fé nos move e o amor por eles, e a vivência que a gente teve com eles, né? Realmente a gente não carrega culpa por isso. E aí, agora, se fosse com você, né? Você carregaria alguma culpa? Né, um arrependimento, e aí é feito um exame de consciência só depois, e aí já é tarde, né? Aí é quando até foi citado já, agora não sei se já aqui na gravação ou se a gente falou isso antes, mas é aquela, as pessoas vão para ouvir vocês e vão com uma expectativa, né, e na verdade saem de lá reflexivas, né? Isso é muito especial. Eu gosto sempre de falar assim, tanto que a gente tem um chaveiro e no nosso chaveiro tem um espelho. E eu digo, não é só para ver a nossa beleza, é para a gente lembrar que a gente é o espelho dos nossos filhos. Essa semana ainda ouvi um vídeo muito interessante que falava justamente de a gente é o espelho dos filhos. Se o teu filho vê você jogar um papel na rua, ele vai fazer o mesmo. Se o teu filho vê você maltratar um mendigo, ele vai fazer o mesmo. E por aí vai. Então, a gente criava o Bernardo muito para ter essa visão, e principalmente da generosidade, né? Daquela questão de um olhar para o próximo, de não julgar, de não rir, né? De passar esses valores, esses princípios. E a gente teve uma experiência com o Bernardo até bem forte, porque o que sensibilizava o Bernardo era, por exemplo, um morador de rua. O Bernardo sempre vinha com umas questões, assim. Um dia nós estávamos na Vila Germânica e a gente estava passando a passarela e tinha um morador de rua dormindo ali embaixo ali daquele portal. E aí ele encheu o olho de lágrima e começou a chorar e ele olhava para mim, que ele não gostava de carne moída, né? Então, volta e meia eu fazia porque ele tinha que aprender que nem sempre ele ia ter a carne que ele gostava. Às vezes a gente poderia chegar na casa de alguém e a pessoa só ter aquilo para oferecer, então ele ia ter que comer. Né? Ou ele ia passar fome. Então, volta e meia eu fazia para ele sentir isso também. E ele, volta e meia, sempre relutava. Daí, aquele dia ele olhou aquele mendigo, daí ele disse assim, ô mamãe, por que ele está ali? Daí eu disse assim, muito bom, importante você saber disso. Infelizmente, no momento, ele não está trabalhando. E aí eu também já trazia para ele valorizar o meu trabalho. Por que às vezes eu chegava mais tarde do que os dois, né? Eu digo, por exemplo, para você ter a TV, para você ter o que comer. E aí eu ia trazendo os valores, tudo que ele tinha. A mamãe e o papai têm que trabalhar, né? Aí a gente consegue proporcionar isso para você. Ele também, para ele comer, ele tem que trabalhar, para ele se vestir, ele tem que ter dinheiro e por aí vai. Eu digo, no momento, ele não está trabalhando, nesse momento. Então, a gente pode ajudar ele. A gente pode levar uma comida, a gente pode levar uma roupa, a gente pode colaborar com ele nisso.
Aí ele olhou para mim, então a gente vai fazer? Sim, então a gente vai fazer. Né? A gente foi em casa, a gente pegou as coisas e levou pro mendigo. Isso eu acho muito importante e que os pais não têm um hábito. A maioria acaba ou deixando de lado, ou às vezes criticando, né? Então, assim, a gente não sabe a realidade. A gente sabe que tem uns que são por escolha e a gente sabe que tem uns que são por dificuldade. Mas a gente sempre educou o Bernardo para ter esse olhar generoso, de não julgar ou rir, mas de acolher. E ele era, a gente teve alguns relatos de professora de como ele era generoso. Geralmente ele era aquele amigo, principalmente para crianças autistas. A gente não tinha crianças autistas na família e nem sobre amigos. E depois da morte dele, a gente veio saber que tanto na evangelização que a gente levava ele, quanto na creche, ele era amiguinho de um autista. E o autista, ele tem muito disso, né? Ele confia em uma pessoa, né? Ele tem aquela afeição, aquele afeto. Então, isso pra gente aquece o coração, porque a gente sabe que estava passando valores para ele, né? E esse é o ser espelho, que muitos estão se perdendo hoje. Né? É uma atitude nossa, sem pensar, já suficiente para eles reproduzir lá na frente. Então, na palestra, a gente traz muito isso, a gente traz muito forte essa questão desse espelho. Porque a gente tem um hábito de dizer assim, porque todo mundo quer um mundo melhor, porque não sei do quê, porque não sei do quê. Mas, gente, um mundo melhor, quem é que vai fazer? São os nossos filhos. E vai depender do quê? Da nossa educação, do nosso desenvolver. E aí, provavelmente você faz o gancho com não terceirizar o amor, né? Isso aí. Exatamente. Exatamente. E tu fazer parte da vida do seu filho. Ser presente nos ensinamentos. Né? É isso que a gente chama a atenção dos pais. De não terceirizar o amor por isso. Né? Mostrar para eles que eles têm um tesouro dentro de casa, né? E eles precisam só de amor, e a gente daria tudo para ter essa bagunça dentro de casa, a correria do dia a dia, né? Eu sempre falo, né? Gente, vocês não fazem noção como é ter uma casa vazia em silêncio. Lá em casa os dinossauros não rugem mais, né? O Homem-Aranha tá parado na prateleira, A TV queimou. Né? A nossa TV queimou porque a gente não assiste mais TV, né? E a mesma coisa, né? As bonecas estão paradinhas. Então a gente chama muitos pais para isso, né? Vocês estão deixando passar o tempo, não deixe, porque a gente acha que a linha da vida é os nossos filhos nos enterrar, né? Porque os pais vão ficar velhos. Agora um pai nunca está preparado para enterrar um filho, né? E aí quando acontece isso, né? Que nem a Regiadinha falou, a vida acaba a cor da vida. Para que tudo isso? Para que tu fazer isso? Né? Então a gente tem que olhar por eles, e é essa pegada que a gente faz. Foi no projeto que a gente achou a motivação, né? É no projeto que a gente está achando motivação, né? Como a gente fala, né? O Bernardo queria ser herói e salvar pessoas, e a Lari queria ensinar pessoas, ser professora. Nós estamos fazendo isso, estamos salvando pessoas, ensinando pessoas. Porque a gente acredita mesmo que não foi em vão, né? A gente acredita na missão deles, que foi cumprida, e nós, como pais, que temos um propósito para levar adiante essa missão deles, né? Então, nossa missão é levar isso para as famílias, levar, né, o amor, chamar a atenção para isso, das leis também, né? Então, e agora também vamos falar depois, né, da parte do luto, também que temos dentro do projeto, né, um apoio aos pais enlutados também, que é muito importante. Então, tudo isso é o que nos dá força para seguir. Saber que você vai ajudar alguém, né, que vai fazer a diferença na vida de alguém, porque quando a gente vai nesses encontros, nessas palestras, no final, todos eles vêm agradecer. Então, eles fazem questão de vir, dar um abraço, né, a gente se emociona, sim, porque toda vez que a gente toca na ferida, a gente fala, toda vez a gente se emociona. Mas é necessário, né, levar isso. Então, eles vêm, eles agradecem, eles falam, né, obrigada, você é um pai melhor, né? Teve vários pais, assim, principalmente homens, assim, que choram muito, que vêm dizer que a gente salvou o dia deles. Então, isso pra gente é gratificante, sabe? Saber que mesmo com toda a dor que a gente está passando, toda a falta, o sofrimento, a gente ainda consegue tirar algo bom, né? Porque a maioria das pessoas se perguntam mesmo, como vocês estão de pé? Como? Porque tem julgamentos também. Porque se fosse comigo, eu não estaria aqui. E quando aconteceu também, achei que não estaria. Mas eu tive que escolher, que é uma escolha, né?
lutar, sobreviver, continuar, né? Ou se entregar. Seria mais fácil se entregar. Porque realmente, fazendo tudo que a gente está fazendo, não é fácil. Não é fácil, também tem julgamento. Como tem elogios, tem as críticas, né? Mas tudo bem, porque como a gente sempre fala, o bem sobressai, a gente ainda consegue levar amor e receber amor em troca, né? Porque o carinho que a gente tem das pessoas, nossa mensagem, sabe? Todo mundo se colocou no nosso lugar, né? De fato, só sente quem já passou por isso, né? É inimaginável, realmente. Pode até tentar imaginar, mas assim, não tem explicação a dor que é. Então, todos que se colocaram no nosso lugar, né, sentiram, querem demonstrar um pouco desse carinho, né? Então, a gente disse que hoje nós temos muitos amigos de longe. Temos, né? Meu Deus, né? Temos amigos em comum. Certamente. Temos gente... algumas amigas de, meu Deus, lá de São Paulo, do Acre, de Amazonas, de assim, Curitiba, que Porto Alegre. todo dia manda uma mensagem para desejar um bom dia, para saber como foi o dia da gente, mesmo sem se conhecer pessoalmente, se tornaram nossos melhores amigos. E eu vou até aproveitar essa fala da Regi, é incrível isso. E eu sempre falo para o Paulo, eu agradeço muito a Deus, porque pudera todo pai, toda mãe, quando perde seu filho, ter esse acolhimento, esse carinho. Nós já tivemos a oportunidade de conhecer duas seguidoras, né? Uma era do Paraná, ela esteve visitando ali Pomerode e tal, e ela disse, Jane, tô aqui em Pomerode, queria tanto conhecer vocês. Daí eu disse, mas vamos marcar. E aí o horário não dava, ela disse, pode ser um café da manhã, 7 horas. Ela me esperou num café para conhecer, e foi maravilhoso, que eu sempre faço um devocional de manhã cedo, e a gente fez junto, né? A Dani, né? A Dani, E agora há pouco a gente recebeu também a Ana, de Porto Alegre. Inclusive, acabou passando a Páscoa com a gente também, em família, que ela estava por aí. Então, é incrível, porque o que acontece, e eu gosto sempre de falar, né? É um momento em que nós e as nossas famílias estão num processo. Queriam muito um colo de mãe, mas pedir um colo de mãe é acionar ela, é levar um gatilho para ela. Os amigos. Precisamos dos amigos. Precisamos sair de dentro de casa, do silêncio. Queremos agito, queremos conversas, queremos falar. Tem aquele que não quer falar e está tudo bem. Mas nós gostamos de falar dos nossos filhos, porque falar nos mantém vivo dentro de nós. Então, é um prazer, é maravilhoso falar do Bernardo, assim como é maravilhoso ouvir ela falando da Lari. Entende? No entanto, os amigos se afastam. E aí a gente vê aquele processo de os amigos se afastando, e a gente entende, porque eles não sabem como lidar, eles não sabem o que vão falar, o que vai ser gatilho, o que não vai. Né? Você provavelmente, né, estava nessa insegurança nesse momento. É o que eu comentei, assim, né? Uma preparação para esse encontro nosso, né? Porque, querendo ou não, a gente vai pisando em ovos, né? Até onde eu posso ir. Até onde posso ir. Né? E faz parte. Acho que é um processo natural também. Não querer machucar o outro, né? Não quer machucar, talvez, né? Relembrar algo que não é bom. Mas talvez, assim, esse afastamento, ele é momentâneo. Daqui a pouco há essa aproximação. Sim. Quando a pessoa começa a entender, opa... E quando você dá a liberdade também. Sim. E eu percebo que, assim, às vezes, até quando agora a gente acaba falando muito sobre isso, eu vejo que alguns entendem que está tudo bem. Né? É que alguns já compartilharam, eu vejo tu chegar na minha casa assim, é muito estranho, também dói, porque eles também estão no processo. Sim. Né? Eu sempre falo com muito orgulho que a gente tinha a nossa família margarina. Eu levei 5 anos para engravidar do Bernardo. Eu tive primeiro filho, eu tive um aborto espontâneo, e 3 meses depois eu engravidei do Bernardo. Bernardo foi nosso maior sonho realizado. Esses dias, em conversa com a minha irmã, eu disse, cara, se hoje eu vinha desencarnar, tu podes dizer para todo mundo que eu fui feliz. Que eu fui a mulher mais feliz desse mundo. Que eu fui a mulher que realizou todos os sonhos dela. Todos os sonhos, todos os desejos, os maiores objetivos. Né? Então, ao mesmo tempo em que eu passo pelo meu deserto, diante da dor,
eu consigo ter o olhar de gratidão para Deus, porque sim, Ele me fez feliz. Tem muitas mulheres que querem engravidar e não conseguem. Eu vivi a maternidade por 4 anos. E eu vivi ela intensamente, com muito amor, com muita dedicação, né? Então, a gente tem que também trabalhar isso. Como a psicóloga mesmo fala, às vezes a gente está tão dentro da nossa dor, que às vezes fazer isso aqui é difícil, mas é importante e é preciso, sabe? Porque daí você consegue ver o outro de uma certa forma, ver que não é só a sua dor, né? E que todo mundo vem ali, naquele processo, buscando sobreviver. Falando em psicóloga, a gente precisa falar do restante da equipe, né? Sim, sim. Do projeto, né? Então, nós temos mais 2 pessoas. Isso. Uma que é a psicóloga. Isso, a Deise. A né? Deise. A Deise Freitas, né? Que é a nossa psicóloga, que foi que deu o primeiro atendimento, né? Um dia após acontecer tudo. E nós estamos até hoje, né? Se criou, né, um carinho, né? Se criou uma força, né? Ela está nos apoiando muito. Em alguns momentos ela consegue ir na palestra, né? Conosco, né? Porque ela também tem a vida dela, tem a família, tudo, né? Mas ela, quando vai na palestra, ela consegue passar toda essa parte psicológica de como um pai e uma mãe lidar com o filho, todo esse entendimento, É lindo. né? E é lindo ela falando também. E nós temos um anjo que caiu do céu. Nosso anjo, não, porque é um anjo. Né? Que é a Franciele, né? A querida Fran, né? Ela está com nós, eu acho que 1 mês, né? Nossa, parece que faz muito tempo. tempo. Muito né? tempo, meu. Porque, E um assim, mês mudou tanto. É incrível coisa. a nossa conexão, né? Tanto nós, que vocês já são da minha família, eu Com sempre falo que certeza. amo vocês. Né? E elas também, né? E assim, a Fran, 1 mês, mas assim, ela já fez tanto pela gente e ela já conquistou, assim, nosso coração, né? Nossa. Então, ela, Já se doou tudo. às vezes eu tava de férias alguns dias e ela mandava mensagem porque ela tava muito preocupada que eu ia ficar sozinha nas minhas férias, né? Não. E aí ela foi lá em casa algumas vezes almoçar comigo, chorei com ela, ri com ela, me desabafei com ela. Então, assim, uma pessoa iluminada, né? Que além de estar ajudando o projeto, né? Na nossa divulgação, então muita coisa por trás do projeto é ela que está fazendo. E ainda ela dá esse carinho pra gente, né? A Fran, ela tem um currículo vasto, né? A Fran, ela é jornalista, até então ela atuava no jornalismo aqui em Blumenau, atuou fora do estado também, em rádio, enfim, a Fran, ela tem uma experiência na parte da comunicação incrível. E eu só pedi para Deus uma pessoa com leve conhecimento para me ajudar. Aí eu gosto de falar que Deus é muito mais, né? Ele me mandou uma jornalista. Já mandou um pacotinho Já completo, mandou né? um pacote pronto. Então, hoje, o projeto Vamos Salvar o Dia, ele tem a Regi, né, que é a mãe da Lari, eu e o Paulo, que somos a mãe do Bernardo. Temos a Fran, que cuida da parte da comunicação e de tudo que envolve ali a página, né? Tanto a nossa página do YouTube, quanto também a página no Instagram. E temos a Deise, que além de fazer, né, o meu e o do Paulo atendimento psicológico, ela também acaba estando junto com a gente nesse assessoramento, né, nas ponderações, importante, é muito importante, eu adoro quando ela está junto, quando ela consegue estar junto, né, a gente se sente assim completo, e eu digo assim, a nossa conexão é divina. Que legal. É divina. É algo divino. Onde é que vocês já estiveram fazendo a palestra? Quem normalmente chama vocês para falar? Aqui em Blumenau, né? Ou talvez eu faça a pergunta diferente assim, né? Vocês querem palestrar aonde? Então, aonde chamar nós São estamos duas indo, perguntas né? Estamos agora. indo para levar amor. Onde chamar nós estamos indo, né? Nós fizemos a CEIS aqui em Blumenau, né? Fizemos em Apiúna também, numa festa, não sei lá também, foi a festa da família, nós fomos lá. Fomos em Ibirama, agora faz um mês também, nós fomos lá. Também através de um CEIS, só que aí teve um pouco mais de abertura, né? Algumas pessoas, né, da cidade foram. Ficou aberto, né, da para fora, comunidade. né? Foi a nossa primeira, assim, que teve uma Audiência maior. e pessoas mistas, né? Aqui em Blumenau a gente teve muita palestra em CI,
né? Aí ficou mais restrito aos pais, professores e educadores, né? Mas aonde nos chamar, nós estamos indo. Porque a gente tem também agora, né, uma parceria com a prefeitura. Então, tem o mês da conscientização ali de segurança nas escolas, né, que eles estão promovendo. Então, a gente vai, nesse mês de abril, participar de várias, né, palestras em 6 escolas, né, aqui de Blumenau, no CRAS também. Então, vai ter alguns momentos, assim... Dia 20 nós vamos estar em Trombundo Central também. A gente sempre gosta de falar... A gente tem empresas que estão convidando a gente para Dia das Mães, Dia dos Pais. E às vezes para lá também, sem datas nenhuma. Então, aonde quiser levar, nós estamos indo, né? O assunto é um assunto bem vasto, é um assunto gostoso de se falar, gostoso de compartilhar e importante também, sabe? Então, a gente já teve em centro terapêuticos 2 vezes, né? Em Apiúna foi até uma festa, né, da família, foi para 215 pessoas em Apiúna. A empresa ainda não chegaram aí, mas tem convite já. Já tem convite. Eu acho que é um momento, vai ser um ambiente um tanto diferente, mas que o resultado deve ser muito... Eu acho que motivador, né? Pela questão até que a gente fala que nós, nesse momento, não teríamos motivação nenhuma para estar trabalhando, né? Então, as pessoas que hoje têm família, né, que não estão passando por tudo isso, né, estão lá trabalhando, né, e às vezes estão bem desmotivados. Então, alguns também se inspiram na gente, né, na nossa força diária de ir trabalhar, de não ficar na cama. Então, realmente, pensando por esse lado... Essa acho que é a palavra-chave, né, a inspiração. Acho que é isso aí. Porque a gente acaba lidando e ouvindo muito de empresas assim que chega na semana da Cipata, eles não sabem o que fazer, né? E saem que nem uns desvairados atrás, né, de alguma coisa para ser feita, assim. Então, levar uma palavra como a de vocês para um público, e às vezes é chão de fábrica, né? Boa parte assim, é chão de fábrica, né? Certamente vai ser inspirador, vai ser muito motivacional. E nessas nossas empresas também tem pais e mães, né? Também tem pais e mães que, né, como a gente falou... Pais e mães, e eu me arrisco a dizer, Paulo, muitos avós que são pais e mães 2 vezes, né? 2 vezes, sim. E eu tô assim agora imaginando assim, né? Porque no início a gente... você falou assim que, na verdade, a gente não tem muito hábito, e eu vejo isso assim, né? Eu já estou um pouquinho mais adiante aí, de que as nossas famílias de origem alemã, elas não tinham esse hábito do abraço, do beijo, do eu te amo, né? Então, muitos desses que estão nas empresas são dessa geração, assim, né? Acima dos 50 e que realmente tem um pouco mais de dificuldade. E chamar a atenção deles que não precisa mais ser um filho pequeno. Não. Né? Não tem idade para você demonstrar o amor, o carinho. Né? De fazer, de ter os momentos, as experiências, né? Isso a gente sentiu com os nossos filhos e os nossos pais. Porque na minha casa, né, a gente não tinha esse hábito do eu te amo, né? Comecei a namorar com a Jennifer e a família da Jennifer é muito do eu te amo. E eu fui, né, aprendendo, porque eu vi o meu sogro, filho, o pai te ama, mãe eu te amo, a mãe também te ama. E eu fui indo. Até um dia eu saí com meu pai. E um dia eu falei pro meu pai, né? Saiu aquele... Já adulto? Já adulto, né? Eu já estava, acho que, quase 1 ano com a Jennifer já. Mais, né? Ou mais. Foi mais. E aí eu saí com meu pai tudo. E aí antes de ele entrar no ônibus, eu olhei para ele e disse assim, pai, te amo. E eu vi que ele congelou. Ele congelou tudo assim, ele ficou estático, ele entrou dentro do ônibus, deu para perceber que ele ficou totalmente transtornado. Desconcertado, né? Desconcertado, né? Tanto que, né, depois dali para frente, né, até hoje, né, a gente se liga, a gente conversa, pai, eu te amo, o pai também te ama, filho. Né? Eu acho que, né, até para mãe, para meu pai, meus irmãos, a gente tem isso. Eu acho que falta, né?
falar isso, eu te amo, você é importante para mim, vai e volta, né? Vai com Deus, vem com Deus. Né? Bênção, né? A gente Bênção. ensinava O Bernardo pedia bênção, né? Que era até engraçado, né? Que a minha família, né? E a Jennifer também muito da bênção, né? E o Bernardo fazia, né? Benção avô, benção avó, benção pai, benção mãe. E como é legal a gente ter isso. Eu acho que assim acho não, tenho certeza que é uma pegada diferente você despertar essas coisas nos mais velhos também. A gente... Interessante. Com isso tudo que aconteceu, a gente recebe muitas mensagens das pessoas, né? Aqui em casa, a Jennifer, principalmente as mães, né? Aqui em casa, fotos, às vezes... vídeos. E às vezes a casa tá naquela bagunça assim, e aí me dá aquele ataque, né? Não sei o que. Quando eu vejo assim que eu vou mandar guardar os brinquedos, opa, eu penso em vocês. Pô, eles queriam ter a casa bagunçada. Deixa a casa, depois eu arrumo. Né? Eu tive pai que era separado e via o filho a cada 15 dias. E aí chegar para mim e dizer assim, olha, o meu filho mora com a minha ex-esposa 2 ruas para frente da minha. Hoje, depois de tudo aquilo, meu filho é minha prioridade. Eu venho do trabalho e passo todo dia para ver ele. Então, nós temos vários relatos de como tocou o coração de muitas pessoas, principalmente dos homens. Até eu levo a minha parte, né? Porque eu sou uma mãe separada, né? Então, quando a Lari tinha 4 anos, eu e o pai dela decidimos separar. E o pai dela sempre foi muito presente. Então, quando eu digo que eu vivi intensamente com ela, ele também viveu, apesar da separação, né? Então, foram 3 anos, né? Ela estava com 7 anos, 3 anos dessa separação. Mesmo assim, a gente mantinha uma relação boa. Então, até hoje, a gente conversa, né? A gente tem uma relação amigável e de respeito, né? Em primeiro lugar. E ele sempre foi muito apegado a ela. Então, claro, a gente sentiu ali, né? O desligue que teve que ter. Mas ele continuou sendo um pai presente. Então, ele pegava a Lari na escola, né? Meu sempre foi um super pai, assim, ó. Mesmo quando estava em casa comigo, ele fazia tudo. Ele dava banho, ele trocava roupa, ele levava ela para passear, ele fazia comida, porque eu não gostava muito de cozinhar. Então, ele sempre gostou, então ele fazia sempre comida para ela. Então, assim, ele sempre foi um excelente pai, sabe? Mesmo estando separado, a gente manteve essa relação. Então, ele também não carrega essa culpa de não ter sido um pai presente, mesmo sendo um pai separado, né? Então, essa questão também pega muitas famílias, né? Que nem toda família vai estar completa, né? Mas que é possível, né? Dizer o quanto você ama seu filho, estar presente com seu filho, mesmo morando em casas separadas, sabe? Eu acho que é importantíssima essa... A fala da Regina é muito boa, muito. Essa parte da Regina, a gente vê, né? A gente acaba acompanhando os rostinhos. Então, é uma fala... Eu digo que Deus realmente distribuiu a missão bem distribuída, eu acho. Porque vem o Paulo com essa questão do pai, né? Para alertar. Vem a Regi, que é a questão dos pais separados. Daí vem eu com essa parte de mãe. Então, e aí logo vem a Deise com toda a parte psicológica, daí ela vem sinalizando onde agrega, o como eles interpretam, traz a vivência dela como mãe de 3 filhas também, né? Na última em Birama ela trouxe uma experiência, porque ela tem uma adolescente, né? Uma pré-adolescente e uma nova, então ela pega todos, né? Então, é grandioso, assim, não é porque a gente faz, mas você vê o rosto, você não vê ninguém olhando para o relógio porque estão prestando atenção. E até lá em Ibirama tinha o secretário da Cultura lá, que inclusive até convidou para a gente voltar. Vai ser uma semana Cipate, inclusive. Que eu não sabia. Sim, Semana Cipate, que ele quer levar a gente, sim, isso aí. Que legal. Eu pensei que fosse alguma coisa da cultura lá. Mas aí a gente vai retornar até para lá novamente. E quando a gente encerrou a palestra, ele falou, então, a minha filha fulana de tal, ela gosta disso, o maior medo da vida dela é esse. E ele foi falando, ou seja, ele conhecia a filha dele. Aí a gente olhou, será que todo mundo conseguiria fazer essa fala? Será que todos os homens que estão aqui conseguiriam? Então, a gente traz muito isso, assim, essa importância, esse olhar mais abrangente para os filhos. A gente precisa desacelerar, a gente precisa. Se a gente quer... Porque uma coisa é você ter filhos, outra coisa é você ser pai e mãe.
né? Então, é necessário parar, olhar, participar. Não interessa se vai ser 15 minutos, mas são 15 minutos de qualidade, né? Às vezes eu tenho saudade, assim, porque enquanto o Paulo fazia, às vezes, a janta, que eu chegava depois, eu sentava com ele, eu fazia uma massinha, ou eu assistia, às vezes ele estava cansado, ele queria só assistir TV, eu sentava do lado, fazia um carinho, né? Desenvolvia alguns dotes na massinha, né? Em fazer super-heróis, que eu nunca fiz na minha vida, dinossauro. Então, são coisas que você também vai se autodescobrindo e vai vendo, nossa, até que eu consigo, até que eu pinto bem, fazia tanto pinto que eu adorava pintar com ela. Ele amava dinossauro, então eu tinha um hábito de, quando ele ia dormir, ele adorava a cidade do dinossauro. Então eu pegava a Hot Wheels e eu misturava com os Lego e eu fazia a cidade do dinossauro. Ele acordava de manhã e aí eles tinham, meu, que massa, não sei do que. Então, assim, são essas coisas e eles guardam isso. Eles não vão guardar os iPhones que ganharam, eles não vão ganhar a parte tecnológica, eles não vão guardar, eles vão guardar os momentos, o que você é. E ontem eu vi uma reportagem que aquilo ficou tão na minha cabeça, porque é o que a gente trabalha, que é justamente isso. O importante para o seu filho é você. Não é o que você está indo buscar fora. Os presentes, os valores, os tesouros. Você é a importância dele. E assim sucessivamente, o seu filho é para você. Ali, a tua família é o teu maior tesouro. E, infelizmente, né, a gente hoje não tem mais a nossa. Temos a família, mas não temos os nossos filhos. E isso faz uma falta danada. Com certeza. E o que está surgindo aí agora são grupos de apoio. Sim. Que é uma outra pegada também do projeto. Como a gente estava falando na questão da importância, né? O luto, ele exige muito, né? São altos e baixos e são vários momentos, né? Então, eu e o Paulo mesmo, a gente teve alguns desafios, principalmente na parte conjugal, onde a gente precisou, porque homem é mais razão, mulher é mais emoção. Eu precisei entender o luto dele, ele precisou entender o meu, né? O que é fácil para o Paulo é difícil para mim. Lugares em que para ele não é gatilho, para mim já foi. Voltar ao apartamento para mim foi muito difícil, para o Paulo foi tranquilo. E por aí vai. Então, eu percebi que, meu Deus, né? Com tamanho amparo, eu brinco que a gente tem a gente tem terapeuta, a gente tem parapsicólogo, a gente tem psicólogo. Se nós mesmo, com tamanho amparo, a gente enfrenta vários desafios da parte psicológica, imagine esses pais que não têm, que não procuram. E aí eu percebi que muitas vezes, e eu também recebi relatos de mães que perderam seus filhos e que tiveram uma infeliz ida psicóloga, que a psicóloga tratou muito tempo. Já deu tempo de você superar, já deu tempo disso, já deu tempo daquilo. E isso foi suficiente para ela não acreditar mais em psicólogos e foi suficiente para ela não acreditar na possibilidade de procurar um novo. Né? Isso, para mim, foi um susto, assim, me impactou. E aí já vinha junto com o que eu tinha em mente, né? Eu, a Deise, né? E em conversa, de também estar proporcionando um acolhimento aos demais pais. Porque, de uma certa forma, a gente já presta, né? Porque muitos procuram a Regina nas redes, o Paulo, eu também. Então, eu converso com muitas mães. Eu vejo tu assim, mas eu não consigo, eu passei por tanto. Então, a gente vai conversando, a gente vai botando a nossa visão sobre as coisas. Tu não vais dizer o que é o teu caminho. Que a gente sabe que cada um está no seu processo. Tu vais contar a tua experiência. Exatamente. Né? E se você tentar aqui? Né? Eu tive uma que ela estava 5 anos, ela tinha perdido o filho, e ela ainda estava com a foto de luto. Né? Aí eu disse, talvez se você começar a trazer um ar um pouquinho diferente, botar uma foto sua. Aí depois ela conversando comigo, que ela não tinha mais saído de casa. Eu disse, e talvez se aceitar aquele convite que a amiga fez para ir num barzinho, para ir, vai, tenta. Talvez não vai conseguir, vai chegar lá, vai querer voltar, mas dá o primeiro passo. Porque como a Regi mesmo falou para mim, relacionado ao Ramiro, e isso eu gravei, é preciso enfrentar. Claro, no seu momento, no seu tempo, mas é preciso tentar. Entende? Então, o grupo de apoio e acolhimento a pais enlutados, ele veio justamente com esse objetivo de a gente estar no mesmo ambiente,
cada um com a sua dor, com o seu momento, compartilhar, falar se tiver preparado o momento, porque às vezes naquele momento, às vezes vai ficar tímido, alguma coisa assim, não vai querer. Mas ali a gente também tem as terapeutas que ouvem, como diz elas, estão mais para ouvir do que para falar. E para aí dar os adendos quando vejam que é uma necessidade, que pode contribuir, né? E aí tem também os psicólogos, vai ter também parapsicólogo. Então, assim, é um grupo que, mais uma vez, o amor tá aí. E eu digo, essa blusa, quando eu falo para as pessoas, quando você usa, você sabe que você está levando muito amor. Dentro dela tem muito amor, né? Então, esse grupo de acolhimento, ele vem com esse objetivo da gente estar dando essa ajuda, de inspirar, por que não? Né? De inspirar, mas também dizer, também temos os nossos momentos de choro, de dias que estamos lá para baixo, que não queremos falar, que não queremos compartilhar, porque as pessoas veem a gente de pé, né, Regi? Acham que a gente não chora, que a gente não sofre. E que tá tudo bem. E que tá tudo bem, né? Eu ouvi muito assim, nossa, a hora que ela cair vai ser triste, né? Ou tu não te permitisse um dia na cama. Eu não me permiti porque eu me conheço. Né? Eu sempre fui uma pessoa muito, como pode ver, colorida, uma pessoa muito alegre, leonina, né? Então, para mim, o chorar, o sofrer, para mim, quando eu preciso, eu me permito, né? Mas, para mim, ainda é muito difícil, sabe? Porque eu temo não conseguir sair de lá. Eu temo me entregar para a cama e não sair de lá. Então, eu ainda prefiro dar aquela sacudida, chorar, que nem eu e o Paulo fazemos, né? Tem dias que choramos juntos, temos dias que um cuida para não dar gatilho no outro, e a gente tem muito disso, né? Às vezes a gente abdica daquele momento, daquela dor pelo outro, né? Isso faz parte do nosso relacionamento. Mas o grupo em si é compartilhar essas experiências de vocês vai ajudar outros. Com certeza. A gente já teve o primeiro encontro e a gente aprendeu até, né? Tinha uma senhora que tinha perdido o filho era um policial até, e ela compartilhou com a gente, e aquilo foi lindo, tu vê a força, né? Aí tu vê, nossa, que bom, né? Porque as pessoas se julgam tanto, aí tu vê assim, não, ela conseguiu também, a gente também está conseguindo. E eu me recordo muito, e eu não critico quem julga, porque é realmente é incompreensível por uma parte, né? Porque eu, antes de ter perdido meu filho, umas 2 semanas antes, eu assisti um podcast da mãe da Marília Mendonça, e que ela falava muito de Deus, falava muito da parte do luto dela. E eu disse para o Paulo, meu Deus, ela não pode. Essa mulher não pode estar bem, não pode. Meu Deus, como? Que força, que não sei do que. Eu mesma fiz isso. E parece que Deus disse assim, ó, calma, tu vai saber de onde é essa força. E é incrível a conexão que hoje a gente tem com Deus. É muito grande. É incrível como Ele articula tudo, né, Regina? A gente pensa, a gente precisa disso, como a gente vai fazer? Daí a gente senta, daí a gente cá, de repente, do nada vem as pessoas. E muitas vezes as pessoas acham que estão ajudando. De fato, claro que estão. Mas estão se ajudando. Não pensam vocês que quando a gente vai para as nossas palestras, a gente só desperta paz. Não. A gente também nos ajuda. A gente também faz uma autorreflexão. Né? Então, é uma troca. A gente não gosta nem de falar palestra, a gente não sabe nem o que a gente chama, né? Mas assim, porque é uma troca. Não somos palestrantes, né? A gente fala com o coração. Fala com o coração. Mas com o brilho no olho fica mais... Sim. Mais especial ainda e com mais propriedade. Sim. Né? Então é palestra, sim. É palestra, sim. Bom, o grupo de apoio... vocês divulgaram isso na rede? Sim. Como é que foi feito essa... Sim, a gente divulgou. Porque junto. as pessoas vieram. Sim. Isso foi divulgado no nosso Instagram. Pessoas que a gente conhecia, que também já passavam pelo processo, a gente mandou, né, inbox para as pessoas. E até, fulano, conheço Ciclano Beltrano, né? Mas as pessoas ainda se sentem tímidas.
né? E a gente até se surpreendeu, porque tinha uma pessoa lá que não tinha perdido ninguém, mas queria ir lá para ouvir. Ela falou que ela Olha. queria ser... foi perguntado, né? Qual foi a intenção dela de ir lá, já que ela não passa por essa dor. E ela falou que ela foi lá porque ela quer ser uma mãe melhor. Ela mesma disse que ela tem 2 filhos, né? E inclusive eu já fiz amizade com ela posteriormente. E ela fez uma doação bem linda de ovos de Páscoa e chocolates, né? E eu levei para uma família então carente. Então é o que eu falo, as pessoas vêm vindo e tudo com o mesmo propósito, de ajudar, de levar amor, sabe? Plantar a sementinha do amor e colhendo. A gente vai se sentindo um para-raio, assim, né? Parece que a gente está aqui e Deus vai... E de repente surge um... Não, eu consigo te ajudar aqui. Eu conheço tal pessoa. Às vezes a pessoa... As ajudas não vêm em espécie. As ajudas estão vindo com... eu conheço o fulano que faz. Eu conheço o ciclano que está conseguindo. Eu conheço esse contato. Talvez esse fulano vai conseguir, porque para fazer as blusas foi um dilema. Né? Então, assim, a gente conseguiu uma movimentação para a gente conseguir as coisas, assim, sabe? E... Tanto que a Fran, quando ela viu, né? É o relato dela, ela disse que ela viu e pensou, meu Deus, alguém tem que levar isso para frente. Mais pessoas precisam conhecer esse projeto, né? E como a gente não tinha muita parte de divulgação, né? Tava realmente, né? Mas tava mais devagarzinho, aquela... trabalhinho de formiguinha, né? Então, ela disse, meu Deus, quando ela começou a ver as nossas publicações e acompanhar, entrou em contato, né? Falou mais com a Jenny. Ela falou, não, as pessoas precisam conhecer, vocês precisam levar isso para mais pessoas, eu preciso fazer algo, né? Foi o que despertou nela, então. E é isso, cada um ajudando de uma forma, levar para frente. É engraçado que foi uma conexão, Fran e Ibirama, porque a Fran chegou, ela fez toda a parte de comunicação, tivemos uma palestra lá em Ibirama, né? O pessoal de Ibirama lá fantástico, parece que a conexão fechou e foi assim, foi uma virada de chave para E fechou com a imprensa também. Com a imprensa, lá, sim, tudo. A repórter por si, no dia ficou doente e estava nervosa porque queria ter ido cobrir, na hora não teve quem cobrisse. Daí a Fran disse, pode deixar que eu deixa comigo. Aí a Fran fez as imagens, fez tudo e mandou para a repórter e ela fez uma reportagem belíssima, linda, suave, leve. Aquela TV em si ela faz, né? Ela sempre divulgou o nosso trabalho de uma forma incrível e isso que é gostoso. Então, que nem a própria Daisy fala, né? Tá cada um no seu quadrado e fazendo com excelência. Né? E que isso é importante também. Que legal. Como é que as pessoas... com o que também, né? Como é que se pode ajudar o projeto? Essa é uma pergunta que... Porque nós vamos ter muita gente, né? Que vai nos inicialmente ouvir aqui e vai, assim, despertar. Né? Seguir o nosso Instagram, né? Tem no YouTube também a página. Até para conhecer o nosso trabalho. Para conhecer o trabalho. @vamos salvar o dia. Eu digo assim, a gente não quer só seguidores, a gente quer que conheça o nosso trabalho. Né? Que, se é possível, que se sinta contribuir, né? Então, isso é muito importante, assim. Não é só seguir, mas... É contribuir, é participar, é conhecer, é divulgar, sim, por que não? A gente tem algumas empresas que acabam divulgando e isso é gratificante, né, Regi? Nós estamos com um passinho de formiguinha, né? Nós estamos indo, onde chamar nós estamos indo, né? Levar esse amor, chamar a atenção dos pais, sociedade, né? Então, a coisa está acontecendo, né? Nós temos, então, as camisetas também, né? Que é essa do projeto que estamos usando. Então, foi muito solicitada, né? As pessoas... Primeiro, só nós tínhamos, né? Não tinha nem cogitado fazer algo para venda. E todo mundo mandando mensagem que queria uma camiseta, queria camiseta. A gente foi atrás do fornecedor e ganhou doação. E foi uma luta, assim, sabe? E agora saiu. Então, já várias pessoas já adquiriram. Então, quando a gente faz a palestra, a gente leva o que a gente tem, né? E aí, a pessoa, se quiser, né? Levar, como a Jenny disse, não é apenas uma camisa, né? É levar os nossos filhos estampados aqui, a nossa lição também, né? Que as crianças estão reconhecendo. As crianças estão reconhecendo. Que até no momento, hoje, a gente ainda não tem. Mas a gente já está com
surgindo aí um fornecedor para camiseta infantil. E aí, então, o valor da camiseta, a gente está arrecadando para realmente melhorar as palestras, porque a gente não tem condições, né? Nós trabalhamos, então, durante o dia, né, temos o nosso expediente, ele é aquelas 8 horas diárias, né? Então, as palestras também, a gente está tentando remanejar, né, para que dê certo. Então, quando todos podem, às vezes a Daisy, né, não consegue nos acompanhar, até pela carreira dela, pela família, né? Mas aí a gente vai. Então, é tudo, né? Tem que ser à noite, por exemplo. Dias de semana, né? No 6 a gente normalmente Gravação vai. de podcast também à noite. À noite. E aí, algumas cidades que a gente foi, que daí são mais longe, no sábado. Então, essa de Birama, de Apiúna, né? Vamos para Trombudo Central, também no sábado, até por questão de deslocamento, é mais longe. Então, a gente, né, precisa, por exemplo, comprar um retroprojetor, porque a gente tem slides, a gente passa, né, as nossas reuniões, as nossas idas para Brasília, passa fotos deles, nossas imagens em família, né? Então, tem também os slides, né, a apresentação. Notebook também para o projeto, e a gente né? não tem, então a gente depende sempre do CI, da escola, o lugar que a gente vai, né? Se eles têm, a gente apresenta. Se não tem, daí, infelizmente, as imagens não são passadas, né? Tendo de vocês mesmo facilita bastante. Porque assim, a gente até tem o notebook, né? Mas acaba sendo do namorado dela, então... Emprestado. Então, a gente quer, né? O dinheiro em que a gente está arrecadando com os produtos em si é para a gente ter recursos para documentar também a marca, né? E também para adquirir os equipamentos, né? Que seria, no caso, o retroprojetor, o notebook, né? E aí, conforme for também, a gente também já vai fazendo um caixa para quem sabe daqui a pouco a gente consiga ir para outras cidades, né? E para outros estados que a gente recebe, Curitiba, Rio Grande do Sul, Sorocaba, São Paulo, Natal vieram esses dias. Então, mas é assim de formiguinha, porque é um trabalho, primeiramente, voluntário. A gente espera um dia viver disso, quem sabe, não sabemos. Mas até para poder disponibilizar o nosso tempo, né? Porque, assim, tem muitas instituições que querem, por exemplo, né, essa semana Cipates ocorrem durante o horário de trabalho. E a gente trabalha. Então, também dificulta. Né? A gente não vive das palestras porque não temos nenhuma renda quanto a isso, né? Então, também é algo que talvez futuramente, né? A gente, né? Quem sabe, né? Quem sabe. Aí pedir folga pro chefe cada vez também, não? Pois não, né? Apesar de que, assim, teve, né, idas para Brasília, né? As coisas assim mais... assim, focadas, e a gente trabalha em boas empresas e que na maioria das vezes elas foram muito, muito, muito compreensivas, né? Mas não dá, né? A gente tem as nossas prioridades e a empresa também são empresas importantes, são empresas boas que têm também as suas demandas, então a gente também é importante dentro delas, né? Então, e aí, na palestra também a gente pede, então, a doação, né, de alimento não perecível, que também vai para doação, então também vai para pessoas carentes, do beneficiário. Material de higiene também, agora a gente está pedindo. Limpeza, né, porque também é necessário, né? Porque o amor fazendo amor, né? A gente vai chamar atenção doando amor, né? As pessoas vêm trazendo também. Chama para participar do momento, Isso. E aí a gente auxilia muitas entidades, famílias que necessitam, né? É um círculo, né? Um faz aqui, o outro faz ali. Quando a gente vê, um está ajudando o outro, de uma certa forma. Antes eu falei assim, a gente vai ter esse registro digital agora, né? Daqui a um ano a gente vai poder olhar para essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, avaliar o que avançou nesse período ou depois, mais para frente também. Ou seja, você vai conseguir fazer até um acompanhamento. Né? Isso é legal. Tomara que tenha agenda para que a gente possa fazer um segundo, né? Vai ter, né? Daqui a pouco estão fazendo em Natal, daí então o podcast vai ter que correr atrás. Estamos gravando diretamente de Natal. Que nem os outros, recebo, senhores, estamos preparados. Como a gente brinca, né? Nós vamos até onde Deus mandar, né? E eu acho que aos poucos a sementinha do amor vai sendo colocada, né? E eu acho válido, né? Independente para onde for, né? Se a gente conseguir fechar a data, né? A parte de logística, tudo, da gente ir chamar a sociedade, os pais, olhar para dentro da sua casa, né?
Às vezes a gente faz devocional, tem algumas pessoas, pô, vocês ainda estão morando no mesmo apartamento? Sim, nós estamos morando aqui, mas vocês conseguem? A gente, sim, porque aqui dentro tem amor, né? A gente entrou para o apartamento no dia 10 de fevereiro, no 1º de março a gente estava grávida do Bernardo, isso em 2018. Então, até 2017, ano passado, né? 2017, teve amor dentro de casa. Então, assim, né? A gente chama os pais, vamos né, acordar, vamos ficar junto dos seus filhos, vamos participar da vida dos seus filhos. E se Deus mandar, vocês vão começar a ir para cá, para lá, tem empresa. E somos a gente instrumentos, somos né? Eu sempre instrumentos. falo, as pessoas às vezes, isso é uma coisa que nós trabalhamos muito, conversamos muito, ter esse entendimento de que na frente estão os nossos filhos, né? Tudo se trata da missão deles e não de nós, né? Nós somos instrumentos. Eu me coloco sempre, peço para Deus muita sabedoria e discernimento, para que a gente possa estar sempre trilhando o caminho que Ele deseja, que a gente possa estar sempre levando o melhor da gente, né? E que a gente possa contribuir também com as pessoas, mas que seja visto isso, né? Não a gente é só instrumento. A gente percebeu em Birama que sim, né? Eles estavam calculando uma quantidade X de pessoas e que no dia estava muito calor e acabou não indo. Daí o cara, não sei se vocês vão querer. Eu digo, não interessa. Se tiver 2 pessoas, vai ser para 2 pessoas. Se tiver para 10, vai ser para 10. A gente sabe que quem está ali são pessoas que realmente querem e esperam receber tudo que a gente tem de melhor para doar, para compartilhar, né? Então se trata muito disso também, da pessoa estar ali disposta, a gente do lado de cá também, e realizar essa troca maravilhosa que é a palestra. Uau. Sabe quanto tempo a gente está conversando já? Não. Eu sou tagarela. Pedro, vou pedir tua ajuda lá, Pedro. 1h35. Quase 1h40. Nossa. Mas se eu te disser que em Birama a gente conversou 2 horas. E as pessoas Em pé. E as pessoas não iam embora. E as pessoas ficavam ali ouvindo, ninguém mexendo no celular, todo mundo ali prestando atenção. Não só em Birama, né? Todos os lugares que a gente Lá vai, naquela né? creche no bairro Progresso também. Lá foi 3 Lá horas. foi 3 horas. 3 horas. A gente começou 7, quase 10 já. No centro terapêutico também. Também, quando o pessoal Ali já era também, passando das 10 horas. E vai longe. E a gente... que é porque também a gente faz troca, né? Por exemplo, quando a gente vai nas escolas, os pais também compartilham daí como é a vivência em casa, com os filhos, as dores também, sabe? Onde estão os desafios. Isso, aí se comparam com algo que a gente fazia e eles também fazem em casa, sabe? Então é muito lindo. É enriquecedor para os 2 lados. Para a gente, em saber que a gente está contribuindo, em saber que a gente está fazendo crianças melhores, saber que a gente está, quem sabe, desenvolvendo um abraço de família que não tinha, né? Ou então um retorno da creche com mais conversas, em saber como foi, porque hoje dificilmente, antigamente se sentava O relatório é bom, então o relatório faz bem. O relatório é bom. Então, é importante, antigamente se tinha, né, sentava na mesa, como é que foi teu dia e tal. A minha família, ela sempre prezou muito por isso, assim, como foi teu dia, né, e tal. Então, a gente sempre teve isso também com o Bernardo, e isso é importante. Como é que foi o dia do pai? Né, a gente tinha o hábito de fazer dentro do carro. Pai, como é que foi teu dia? Aí o Paulo falava o dia dele. B, como é que foi teu dia? Meu dia foi assim. Mãe, você? Então, isso é muito importante. Isso é amar, é se preocupar como é que foi o dia do outro. Você vai desenvolver isso no seu filho, o seu filho vai desenvolver isso quando ele tiver a família dele, ou mesmo entre amigos, né? Sim, com certeza. Gente, que bate-papo. Regina, Jennifer, Paulo. Tô extasiado, tá? Mas tá muito acredito gostoso. que o Pedro também tá escondidinho lá, mas aqui diretamente do estúdio Doutor Amadeu. Eu só tenho que agradecer, tá? Foi muito bom. A gente vai agora já para o encaminhamento do final. E eu queria assim pedir que vocês deixassem cada uma palavra final assim para quem nos acompanhou até aqui nesse nosso episódio. Daí olhando cada um para a câmera, deixa uma palavrinha aí. Pode começar. Agora vocês viram que eu sou... Gente,
que eu tenho para dizer é: vivam hoje, ame hoje. O amanhã é incerto. Se teve algo que a gente aprendeu foi que a gente não tem controle de nada. Que a gente busca por segurança através de construção de muro, mas a segurança dos nossos filhos envolve muito mais do que muro alto. Envolve o amor que o rodeia. Então, a segurança nas escolas também está no trajeto que ele chega até lá, da forma que ele chega, se ele chega limpo, se ele chega organizado, se os materiais são conferidos, se a atividade está sendo entregue pronta. Né? Então, a segurança de um filho é muito mais amplo do que simplesmente construção de muro. É o amor que o envolve. Legal. Papais, como a gente falou aqui várias vezes, seja presente na vida do filho de vocês. Vocês vão preparar uma pessoa boa para o mundo. Vocês vão preparar um ótimo pai, um ótimo marido para a frente. Não deixe, papais de meninas, de ser o príncipe delas. Não deixe de brincar de casinha, não deixe de dançar com ela. Pais de menino, seja o super-herói do filho de vocês. Brinque, tome um banho de chuva. Seja o melhor cada dia. Seja o espelho do filho de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão construir uma pessoa boa para o mundo. A gente agradece todo o carinho, todo o amor das pessoas por nós, nas orações. E não terceirize o amor. Legal. Falaram tudo. Ai, meio clichê, né? Mas é isso que eu digo também. Não é fácil para a gente estar aqui, né? Estar à frente do projeto, diante de tanta dor. Mesmo assim, resolvemos levar amor, né? Para as famílias. Então, amem muito seus filhos, sua família, né? Valorizem, aproveitem o tempo com qualidade para fazer realmente um filho melhor, né? Ser também um pai e uma mãe melhor para o mundo. Então, é só amor mesmo, é deixar amor, levar amor, né? Transmitir amor, que é o que a gente também está fazendo. Está nas nossas mãos o poder de um mundo melhor que tanto clamamos. Vamos salvar o dia. Vamos salvar o dia. Gente, inspirador, tá? Eu só vou resumir assim esse nosso bate-papo. E antes de encerrar para valer, né? Eu vou deixar uma pequena lembrancinha. Obrigada. Depois vocês decidam em casa quem vai usar. Né? Mas Obrigado. Que lindo. Ai, que lindo. um mousepad com a nossa logo. Ai, que lindo. E Obrigado. agradecer mais uma vez, tá? Pelo bate-papo. Agora no final, assim, né? Eu vou dizer assim que foi muito mais leve Que bom. do que assim como as pessoas vão para a palestra também, né? Vão assim com uma expectativa. E eu estava com uma expectativa, preocupado também, né? Mas assim foi um bate-papo muito leve, necessário, né? E vocês deram o recado que precisava dar. Obrigada pelo Quero convite. agradecer Carinho. e também, né, o podcast com as suas redes também fica aberto aí para divulgar o projeto de vocês, né? Sempre que tiver aí agenda, vai mandando, a gente vai divulgando também. Então tá bom. Muito obrigado pelo convite, né, pelo Obrigadão. carinho, né? Um grande abraço a todos aí que estão acompanhando aí. É isso aí. A gente convida a vocês a conhecer o nosso projeto. Isso. Só acessar a nossa página no Instagram, Vamos Salvar o Dia. Vai ser um prazer ter vocês lá. Para aquele que já quer adquirir a camiseta, acessa por lá, só chamar a nossa abençoada Fran, que ela já anota todos os tamanhos. Ali também tem, né? Para vocês terem uma ideia de tamanho, tem toda a metragem. Temos também chaveiros, temos também canecas, né? Temos um espelho, um chaveiro com um espelho lindo, que tem um significado bem especial, que é exatamente que você, ao olhar no espelho, saiba que você é o espelho do seu filho. Então, se quiserem, também pode estar aí seguindo a gente no Instagram. Isso. O meu Instagram é Jenny Papst. O meu é Pauleta81.
Esse Pauleta aí é coisa da Jennifer. Na época a gente era amigo da faculdade. É amor, gente. Tá? Até no Instagram é muito amor envolvido. Desculpa. Meu Instagram é Regina Maia. Legal. E o nosso, vocês já sabem, Dádiva e Gratidão podcast, e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Tchau.